Nós estamos vivendo numa atmosfera de confusão, mentiras, enganos, falsas meias verdades, manipulação, hipocrisia, interesses. Isso torna o ambiente extremamente difícil de ser vivido. E Jesus disse, um dos grandes sinais dos tempos vai ser o engano. Vede que ninguém vos engane. Então nós estamos vivendo num cenário que nós precisamos, volta e meia, alertar. É bem provável que você esteja bem enganado com as conclusões que você está tirando, se você não está vivendo uma vida consagrada a Deus. Você, provavelmente, um grande índice bíblico de dizer, você está enganado nas conclusões que você está tirando e no plano que você está tomando na tua vida. Porque mesmo aqueles que estão vivendo a vida cristã na melhor maneira possível e consagrado a Deus, ainda veem em parte. Não pode se orgulhar, tem que viver Deus. Amém. O coração humilde é o atributo para viver nesse momento. O coração humilde é aquele, Deus, eu tenho todas as condições nesse dia para dar um monte de mancada e tomar decisões erradas e enxergar errado. Eu preciso da tua graça. Fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz desse dia. Amém. O que importa, meu irmão, se você ouviu a voz de Deus ontem e hoje você não ouve a voz de Deus. E aí você toma as decisões todas erradas. Pensa bem, qual é o benefício de você ter se esforçado ontem para ouvir a voz de Deus e hoje você relaxa e toma decisões? O objetivo de Deus é criar em nós uma dependência dele contínua. Porque se você não escolher a Ele a cada dia, que é a única coisa que nós temos, é um dia, meu irmão. Amanhã nós não temos, o ontem já foi. Nós só temos hoje. Nós só temos hoje. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endurece o coração. Hoje é tempo de ouvir a voz de Deus. Leva a sério o cristianismo hoje. Ah, mas hoje é domingo, eu não preciso trabalhar. Amém. Tem jogo, é feriado nacional, não importa, hoje é um dia igual na eternidade. É mais difícil ouvir a voz de Deus quando você está de férias, feriado, domingo, relaxando, você não está sob pressão, que você precisa de Deus, do que... E nós precisamos aprender a viver o cristianismo em toda e qualquer situação. Em toda situação. Paulo, quando fala, eu tenho experiência de tudo, de abundância, de pouco, de cá, de lá. Assim, na prisão, com os chicotes, na abundância, em todas as situações, tudo eu posso naquele que me fortalece. A minha força vem de Deus. Então, a vida, ela nos dá a experiência de todos os cenários. Você é criança, você nasce na igreja, você vai na igreja, ou você não nasce na igreja, você se converte, você tem a oportunidade de conhecer um amigo que é cristão, que prega de Cristo, você ouve a natureza, você trabalha, você tem certos dons, certos talentos, você estuda na faculdade, você não estuda na faculdade, você tem cor, você tem prós, todos nós passamos por vários cenários. Em todos esses cenários, o desejo de Deus é, responde em amor a Ele, esse é o alvo. Em toda e qualquer situação, louva a Deus, adora a Deus. Esse é o alvo da nossa vida. E quanto mais situações diferentes você passar, mais amadurecido você vai ser. Amém. Então a Bíblia diz, tem de motivo de toda alegria passares pelas tribulações, pelos testes. Porque isso vai aprimorando você. Porque, meu irmão, se você pensar agora da seguinte maneira, se em toda e qualquer situação que você passar, Deus vai estar ali, e Ele sempre vai cuidar de ti, e tudo vai dar certo, você não tem que se preocupar. É nós que não entendemos que em certas situações Deus cuida de mim, outras não. É nossa fé que está confusa pela maneira como nós fomos gerados nesse mundo, que é o objetivo do inimigo.
o objetivo número 1 do inimigo é fazer sugestões, para dizer assim, nesse caso Deus te abandonou. Amém. É claro que Jó vai louvar o teu nome, porque ele tem bens. Tira os bens, toca o corpo, faz. Ele vai tentar jogar com você. É lógico que o amor de Deus é localizado, é geográfico, é para certos grupos de pessoas. Não, Deus é bom em todo tempo, em todo lugar, em qualquer situação. Ele é Deus maravilhoso. Em qualquer lugar. Amém? Se é que já tendes a experiência de que Deus é bondoso. Porque no momento que isso aí começa a entrar no teu coração e você é tocado pela bondade de Deus, você vai começar a ver que você vai começar a explorar territórios, que Deus é bom no campo, amém, no inverno, na chuva, amém, no monte, no vale, nas férias. Deus é tudo, não há ninguém como o nosso Deus, ninguém há como o nosso Deus maravilhoso, amém? Então, qual é a base da nossa vida? Nossa vida cristã inicia crendo no amor de Deus. Deus prova o seu amor, que a primeira coisa que Ele apresenta para você, você sendo pecador e não tendo nada de bom para oferecer, é o amor dele por você. Então, no momento que Ele entra em cena e oferece o perdão e o amor dele, onde você é pecador, ou seja, você não tem justiça nenhuma a oferecer, Ele está dizendo, essa é a base. A tua justiça não fez o meu amor se manifestar. Foi o meu amor por ti que veio passar por cima. E se você continuar crendo no meu amor e não se apegar na tua justiça própria, esse é o reino de Deus, está chegado a você. Amém. E no meio do caos e da confusão, nós ouvimos uma voz. Amém. O Verbo se fez carne. Uma luz brilhou no meio das trevas. Uma estrela apareceu no céu. Uma referência aconteceu na nossa vida. Anos atrás, alguns momentos, um sinal do céu, Deus entre nós. E a partir dali, você segue essa realidade. E cresce na tua devoção. Amém? E vai ficando cada vez melhor. Amém? A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais. Essa estrela que você seguia vai virando um clarão, amém. Vai iluminando todas as coisas. Você vai ganhando entendimento e conhecendo o Deus que você serve. A largura, a extensão, e vai brilhando mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito. A luz da glória do Evangelho na face de Cristo. Quanto mais você vive olhando firmemente para Jesus, mais luz você vai ter, mais compreensão. Então, Deus nos amou antes de você fazer qualquer coisa. E foi exatamente o que Ele disse. Eu escolhi a Jacó, antes de ele sair, eu escolhi. E nós precisamos também fundamentar a nossa vida nessa realidade. Não depende de quem quer nem quem corre. A base não é o que você é capaz de apresentar para Deus ou a tua justiça. Depende de Deus usar a sua misericórdia, de Deus usar o seu amor por nós. Amém. Essa é a base. Então, eu vou começar lendo algumas partes do Salmo 136. Porque sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Amém. Porque Deus quer cuidar de ti? Porque a sua misericórdia não tem fim. Amém. Por que Ele quer curar você? Porque as suas misericórdias não têm fim. Ele dura para sempre. Amém. Porque você pode esperar que Deus venha a teu favor e entre em cena, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Com base que, não, mas eu sou isso, porque eu fiz e aconteceu por causa disso. Mas eu não tenho nada a oferecer. Sim, a única coisa que você tem que acreditar que Deus vai fazer é porque Ele é bom. Amém? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque Deus vai responder a tua oração. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém?
Tá? Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver contigo. A única coisa que você precisa é acreditar no amor de Deus. Amém? E encerrar esse ciclo de mentiras, amém? De engano, que o diabo fica questionando e dizendo. E você parar de viver uma vida e alimentar uma vida na roda dos escarnecedores, andando com as pessoas que escarnecem, que duvidam, que estimulam você a duvidar do amor de Deus. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda, nem anda no caminho dos pecadores. Você não brinca com fogo. Amém. Continua andando, estimulando e convivendo com as pessoas. A única coisa que vai aumentar é um ódio por Deus. Amém. Continua. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Você alimenta a tua comunhão com Deus. Esse homem será como a árvore plantada junto à corrente. Rendei graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Lamentações fala, suas misericórdias não têm fim, dura para sempre, renova. Amém? Quer aprender sobre energia renovável? Tem uma só, o amor e a bondade de Deus renova, não tem fim, e vai. Essa é a razão, porque você pode, amém, esse negócio do verde, das energias, não é uma bobagem, porque o amor de Deus é a maior energia que sustenta tudo, amém. Vai acabar? Não vai acabar, amém. Se você precisa de gasolina para andar, e isso é desejo de Deus, o Deus que domina o universo, amém. Então, esse negócio de energias renováveis, nós precisamos ser mais clean, mais verde, mais, amém, limpinhos. Amém. Mais uma furada. Amém. O que sustenta esse planeta é o amor de Deus. Amém? O que sustenta a nossa vida é o amor de Deus. Vai faltar dinheiro, vai faltar recurso, vai faltar planta, vai faltar água, vai faltar isso. Não vai faltar nada. Amém? Nada faltará. O Senhor é o meu pastor. Mas o nada, no hebraico, não envolve tudo isso, porque naquela época não tinha gasolina, não tinha... Amém. E aí nós vamos, com a inteligência humana, querendo provar, amém, que Deus não é, nós somos, sim, nós somos. Nós que precisamos ir ao banheiro, amém, para limpar, amém. Só isso deveria humilhar-nos, amém. Só isso deveria nos dizer, olha, quando vocês precisarem fazer um negócio, pega um pauzinho para dar uma cavada e vai fora do arraial para não contaminar o arraial. Só isso é sinal. A cada dia nós somos lembrados humildemente, amém, nós precisamos ser lembrados. Meus irmãos, nós precisamos acordar. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao Senhor dos senhores, ao único que opera grandes maravilhas. É o único que opera. Amém. E meu irmão, esse único que opera grandes maravilhas, ele faz as grandes maravilhas, sabe por quê? Porque as suas misericórdias duram para sempre. Essa é a base do poder de Deus intervir a teu favor, é porque Ele te ama. Amém. Aquele que fez os céus, aquele que colocou terra sobre as águas, sabe por quê? Porque as suas misericórdias duram para sempre. Aquele que fez as estrelas, fez o sol, fez a lua. Aí você começa a partir desse grande Criador do céu e da terra e começa a ir para o nosso dia a dia. Ele diz, aquele
que feriu no Egito os primogênitos. Aquele que tirou Israel do meio dele. Tudo ele fez porque as suas misericórdias duram para sempre. Aquele que separou em duas partes o Mar Vermelho. Sabe por que você adora a Deus pelo poder manifestado de Deus? Porque você enxerga o Deus que é puro amor e misericórdia. Amém? Amém. Aquele que conduziu o povo no deserto. Amém. Porque as suas misericórdias duram para sempre. Versículo 23. Quem se lembrou de nós em nosso abatimento, suas misericórdias, nos libertou dos nossos adversários. Por que ele vai libertar dos teus adversários atuais? Porque ele te ama. O sustento de Deus, a libertação de Deus, a cura e a força para você vencer e lidar com os teus inimigos é uma expressão do amor de Deus. Você crê no amor, o poder se manifesta. Você crê no amor de Deus, o poder vai se manifestar. Se não, você está dizendo que o poder, as bênçãos e o favor vão se manifestar por outra razão, não por causa do amor de Deus. Esse não é o reino de Deus. Amém. Essa é outra coisa. É outra coisa que nós estamos querendo. Aquele que dá alimento a toda a carne. É o que Jesus disse. Ele é Pai. Amém. Aquele que vai ajudar você a lidar com esse cenário financeiro que você está lidando. Ele é capaz, mas ele vai fazer por uma razão. Porque a misericórdia dele dura para sempre. Aquele que vai ajudar você a lidar com essa situação familiar, ou situação de enfermidade, ou situação de intriga, a única razão que ele vai intervir é quando você acreditar no amor dele. Que ele faz isso por amor. Não porque ele é obrigado, não porque você... por nada, senão porque ele te ama. E ele diz, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? E eu queria focar um pouco nessa manhã, nos minutos que eu tenho, nesse termo, que nós estamos falando já do amor de Deus. As últimas 2 semanas nós temos falado do amor de Deus. Amém? Eu creio que domingo passado foi uma grande palavra clara, resumida. Amém. Sobre como Deus pensa e qual é a base da nossa ação e como você se aproxima de Deus. Amém. O amor de Deus não tem fim. Ele nunca falha. É a base de tudo que Ele faz. E nós precisamos agora, ao invés de aprender a usar a malandragem e os esquemas do homem para convencer, manipular Deus, Ele quer nos ensinar a operar em amor. E aí Ele fala uma coisa, não força o amor, Ele age quando Ele quer, porque Ele só age no momento perfeito. Então, o mundo manipula, ele faz joguinho de palavras, ele enrola, ele seduz, ele corrompe, amém? Ele suborna, ele faz cara de coitado, ele faz tudo para tentar manipular. Isso não funciona para o amor. O amor não precisa ser forçado, ele vai fazer o melhor que ele pode, porque essa é a definição. Amor se expressa na sua excelência sempre. Amém? Então, o que você quer? Você quer que o amor de Deus se manifeste na tua vida? Então, como você age? Você tem que aprender como o amor funciona. Por isso que nós nascemos de novo, porque nós não sabemos como o amor funciona. A nossa visão de mundo foi corrompida, ela foi deturpada, nós fomos mentidos, enganados, amém, cegos na nossa vaidade dos pensamentos. Amém, nós lemos há pouco, desesperadamente enganoso é o coração do homem. E agora nós temos que reaprender a mudar, nós temos que responder a alguém que nos ama. E não cada um por si, eu tenho que me virar. Amém.
onde você mata, destrói, esfola, passa por cima, briga e luta, fazeis guerras, lutai. Quando vocês pedem para Deus, vocês têm um Pai. Então nós temos que reaprender a viver. Então, uma das definições do amor, como nós aprendemos, se eu fizer assim, tem que vir agora. Eu disse, não necessariamente. O amor vem quando Ele quer. E nós lembramos da história de Lázaro, quando a Bíblia enfatiza no início do capítulo 11, eles, como Deus amava, como Jesus amava, como eles amavam, o amor era o tópico que marcava o relacionamento de Lázaro, Maria e Marta. E a Bíblia fala assim, quando Jesus foi avisado de que Lázaro estava doente, aquele a quem ele amava muito, Jesus demorou ainda 2 dias e depois chegou depois de 4 dias que já estava sepultado. Então, como o amor opera dessa maneira? E essa é o grande aprendizado da nossa vida. Nós precisamos reaprender como operar nessa terra. Não acordeis o amor até que Ele o queira. Não força. Se nada está acontecendo, não questiona o amor de Deus. Se nada está acontecendo naquilo que você acha que tem que acontecer, não questiona o amor de Deus. Como você pode apressar o que você gostaria e achava que deve acontecer, continua amando a Deus. Amém? E o que o inimigo faz? Está vendo? Deus não te ama, você não está. Amém. O que vale servir a Deus? Porque olha a vida que eu tenho. Essa é a conclusão que ele faz. Então, se as coisas não estão acontecendo do jeito que você acha que deveriam acontecer, da maneira que você gostaria de acontecer, nas coisas que Deus já falou, do amor dele por você, que o teu coração já aqueceu, a única coisa que você não pode fazer é não continuar amando a Deus. Porque quando Ele visitar você, você tem que estar pronto para abrir a porta. Amém. Vigilantes. Quando o amor decidir operar, você tem que estar pronto para abrir o teu coração, porque o amor não vai forçar, ele vai apresentar algo. Então nós estamos aprendendo a responder ao amor de Deus. Enquanto Ele não manifesta o que você tanto quer, que é a nossa ansiedade muitas vezes, você te prepara com óleo na tua botija. Se você tiver que esperar um pouco mais, você tem óleo para esperar quanto quiser. Porque quando Ele aparecer, eu vou estar pronto para abrir. Qual é a razão? Porque você, nos momentos de frustração, que coisas não acontecem com o que você espera, o que você faz, você ama mais a Deus, você lê a Bíblia, você adora a Deus. Porque você tem que manter o óleo. Meu irmão, a importância disso, você tem que ter óleo até que o noivo apareça. Quanto tempo eu preciso? Por que eu preciso meditar dia e noite? Por que eu preciso ser fiel a Deus? Porque nós não sabemos o dia nem a hora. Então o que você faz? Mantém a chama acesa e mantém óleo extra. Porque se demorar mais do que você espera e que você quer, que a tua ansiedade e a tua justiça própria diz tem que ser agora, senão não tem, você precisa sim, tem óleo extra para mim. Tem óleo. A chama acesa e óleo extra. Amém? Amém? Então, o que nós fazemos nesses lugares? E aquecemos o coração com a pregação do Evangelho, o Espírito Santo opera, viva o dom e te dá condições de não só manter a chama acesa, mas nutrir o teu coração para manter e alertar. Porque Deus vai vir quando Ele vier. Amém? Você não aborta, não antecipa, não atrasa a perfeição de Deus. Deus é perfeito no que Ele faz, no tempo que Ele faz. Enquanto isso, amém, nós vamos estar prontos. Amém? Essa é a nossa vida. Então, olha como nós vivemos. Nós vivemos num mundo de aparências. Ok?
É o mundo do imediatismo, da aparência. Agora. Eu quero agora, eu quero as coisas. Amém. Os estímulos. O diabo fica jogando na tua tela e na tua vida. Vai dizer, ó, isso aqui que o mundo tem a oferecer, ó. Eu quero agora, eu quero. Amém. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o desejo de todos. E Deus diz assim, não acorda o amor até que Ele queira. Amém. Vigie e ora, porque você pode, amém, pegar algo, uma miragem, aí você devota a tua vida para conquistar uma coisa e quando você chega lá, você assim, que graça tem isso aqui. Eu achei que era mais... Aí você vê uma miragem, é um sapo, você abraça, amém? E é um sapo, não é um príncipe. Meu irmão, essa é a nossa vida, nós vamos de frustração em frustração, até um dia que a gente descobre, só Deus faz coisas boas, eu vou esperar, eu vou ficar na minha, vou alimentar. Deus, o que tu queres, eu quero. Amém? Então, depois do texto de João 11, você vai ler João 12, 13, você começa a ver, está chegando o final do ministério de Jesus, e Jesus diz, começa assim, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Então eu queria focar um pouco nessa realidade nessa manhã. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele confiou no amor de Deus, no poder de Deus, na graça de Deus, na capacidade de Deus, na sabedoria de Deus, dentro dessa terra, sob pressão intensa. Ele viveu 3 anos e pouco de ministério, mais 30 anos aqui na terra, uma vida concentrada, e a Bíblia fala que ele experimentou tudo de maneira concentrada. A gente ainda experimenta as coisas, amém. Durante 80 anos, ele experimentou tudo de todo mundo, que todo mundo possa ver, concentrado. E a Bíblia fala que ele amou até o final. Qual é o grande alvo da nossa vida? É que no final da tua vida, com tudo que você experimentou, você continua crendo no amor de Deus e amando a Deus acima de todas as coisas. Amém. Nada nessa terra te frustrou ao ponto de dizer assim, larguei, Deus não é bom, se Deus fosse bom. Não, o teu amor por Deus só cresce, cresce, cresce. Essa é a jornada do cristão. É não ser iludido pelas luzes, pela amizade desse mundo, ao ponto de o teu coração se voltar para Deus, onde você cai na tentação de dizer, não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo, porque se o teu coração estiver no mundo, o amor do Pai não vai estar em você. Então, nós estamos sendo desafiados a essa mensagem gloriosa do amor de Deus, e Ele diz, Ele vai até o fim com você, não duvida. Amém? Ele vai amar você até o último suspiro. Não questiona o amor de Deus. Sempre que você puder, te volta para Deus e diz assim, não questiona, Deus está te amando. Naquele momento pior da situação da tua vida, que você não sente, não acha que fez tudo errado, se você se voltar para Deus, Deus vai estar te amando ali naquele lugar. Eu te amo, meu filho, tem um plano para a tua vida. Te volta para mim e eu vou fazer com que o resto da tua vida, seja uma bênção. Você perdeu uma oportunidade de ter vivido anos experimentando o meu amor, mas não importa, põe tudo para trás. Hoje, se ouvires a voz de Deus, olha para frente, eu vou manifestar o meu amor na tua vida, confia em mim. Amém. Qual é a dificuldade que nós temos? Quanto mais nós andamos e nos arraigamos nesse mundo, mais dificuldades nós temos de nos desarraigar, porque está impregnado em nosso coração. O medo, a dúvida, a ansiedade vai se impregnando, porque nós não vamos... Amém. Nós resistimos ao fato de responder a Deus e viver uma vida consagrada a Ele. Amém. E o que acontece? Você fica lidando
com a amizade do mundo e você não vê resultado. Amém? Você não vê resultado. Por quê? Porque o teu coração continua agarrado com esse mundo. E você quer ver o amor de Deus se manifestado com as coisas que você acha que são boas. Só que, meu irmão, quando você tiver acesso a essas coisas que você acha que são boas, você vai ter uma grande surpresa. Que são tudo falso, hipocrisia, e que não... Amém. Só a vontade de Deus é boa. Então, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós queremos, que nós buscamos, que nós planejamos, porque eu quero, porque eu creio, porque é assim que vai ser. Eu sei, Deus, eu quero o que Tu queres, Deus. Amém. Nosso coração está totalmente corrompido. Então, o que acontece? A nossa maneira de viver, nós nascemos nesse mundo vivendo de aparências e respondendo a aparências. Você nasceu num mundo de aparências. Você nasceu treinado pelas trevas para viver de aparências. Amém. Para viver da superfície. Se isso não aconteceu, é porque Deus não me ama. Se isso está demorando, é porque Deus esqueceu o meu nome, porque eu não sou tão bom assim, eu tenho que trabalhar mais. Nós vivemos nessa realidade. E Deus desafiou Samuel, o homem vê o exterior só. O homem vê as aparências, o homem vê as coisas que são visíveis a olho natural e são analisáveis a olho natural. Deus não está vendo, Ele está vendo o coração, Ele está vendo a eternidade, Ele está vendo outras coisas. E nós estamos avaliando a nossa vida, a vida dos outros, o sistema, o evangelho, o reino de Deus, pelas aparências. Amém. Por quê? Porque o nosso coração está corrompido. E Deus está dizendo, para vocês começarem a viver, vocês vão ter que lidar com esse assunto. Eu vim para que vocês tenham vida, o meu alvo e o coração de Deus nessa, século 21 que nós vivemos, no meio do caos, de tudo que nós vivemos. Deus continua procurando coração. Amém? Ele quer fazer, aqui que Ele vai aquecer e habitar. Amém? É com o coração que se crê, é com o coração que se adora a Deus, é com o coração que se ama. Amém? Não se ama com a mente, se ama com o coração. Se você vai amar a Deus, Deus que tem que gastar o teu coração. O amor dele tem que tocar o teu coração para você amar Ele. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele está de olho no teu coração. Amém? Mas a todos quantos o receberam, poder para serem filhos de Deus. Amém? O risco de nós vivemos de aparência é que nós vamos montar uma vida em cima do imediato, do externo, e nós não vamos saber lidar quando o Golias aparecer, quando o dilúvio aparecer, quando o lobo mau soprar. E a casa caiu. Por quê? Nós estamos mais preocupados com as aparências, nós não estamos preocupados com a fundação da casa. Faz correndo. Amém. Faz correndo. Assiste meio culto. Vai correndo. Não lê a Bíblia. Amém. Uma vez que outra. O que é isso? É tentar fazer uma casa para você habitar, para você ter mais tempo para realmente se divertir. Não, a diversão está em Deus. Amém. Esse é o problema, o nosso coração está lá e você faz uma coisa correndo, porque você sabe, o pastor disse que vai vir dilúvio, então eu tenho que botar sobre a rocha uma casinha, amém, só para Deus me lembrar, mas o meu coração está lá para dar tempo, eu não tenho tempo para Deus, eu só quero, amém, fazer o mínimo necessário, porque o meu coração está aqui, amém. Amém. E Deus está dizendo exatamente o contrário, amém. O que adianta você vai construir uma casa de feno, de palha, e quando o fogo aparecer, vai tudo queimar, amém. Por quê? Porque nós não estamos enxergando que a vida real, a bênção, a prosperidade, a alegria está em amar a Deus e não amar o mundo. Esse mundo, amém, ele vai passar. Então nós estamos falando de novo, de coração. Então o que é importante nós guardarmos?
o amor de Deus nunca falha, ele nunca acaba, ele está sempre ativo e funcionando. Cada vez que alguém se volta para Deus, você vai ver um Deus de puro amor por você. Não perde um dia sem experimentar o amor de Deus. Amém? Eu não sei, eu fiz tanta coisa errada. Pastor, você não sabe a minha vida. Eu não sei. É isso que o diabo quer fazer para você. Ele quer insistir com essa teoria de que você não é merecedor da graça de Deus. Essa é a definição de amor. Amor não está preocupado se merece, ele ama. Amém? As misericórdias do Senhor, a própria definição da misericórdia do Senhor, ele quer dar para você o que você não merece e quer evitar de dar a você o que realmente você merece. Essa é a definição do amor de Deus. E se você não entende o amor de Deus, você ainda acha que você merece ou não merece, você não quer porque não merece, e eu merecia mais e Deus não está me dando. Amém. A base do nosso pensamento foi forjada pelo inimigo para focar em você. Eu mereço ou não mereço? Mereço ou não mereço? E o reino de Deus chega a você para você queimar tudo isso, e novas regras significa, Deus te ama e tudo que Ele vai fazer é por amor que Ele tem por você. Amém? Então o amor jamais acaba. O amor jamais, quando nos pode dizer, o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Você pode confiar no amor de Deus hoje, amanhã, daqui 20 anos, daqui 50 anos, e quanto tempo você tiver. O amor jamais acaba. Você pode, e meu irmão, essa é a beleza que você tem. Você não pode confiar no teu dinheiro, porque ele está inflacionando e amanhã eles vão mudar o teu dinheiro. Vai virar o novo real. Porque você vai precisar de um caminhão. Amém. De um monte de zeros, porque você não pode confiar no dinheiro, você não pode confiar no governo. Não, você não pode confiar nas instituições humanas, você não pode confiar nem no homem, maldito é aquele que confia. Nele você pode confiar. Nele quem? Naquele que é amor. Você pode confiar no amor de Deus, porque sabe por quê? Quando a eternidade vier diante de nós, agora, pois, permanecem a fé e a esperança. Amém. A visão vai falar, os dons vão não precisar, mas o amor de Deus, até porque Ele é Deus. Amém. Então, se você começar a treinar o teu coração para colocar os teus alicerces em algo que nunca vai terminar, nunca vai falhar e nunca vai, amém, deixar você na mão. Aí você começa a construir algo para a eternidade. Você quer construir algo para a eternidade? Faz por amor a Deus. E ouve a voz de Deus. Então, o que acontece? Despertados para a voz de Deus significa despertados para o amor de Deus, porque Ele ama você, é que Ele vai falar com você. Então, quer fazer algo eterno? Amém. Nós não sabemos quem, amém. Quanto tempo cada coisa vai durar? Uma coisa nós sabemos. Deus é eterno. Então, quando nós lemos essa expressão, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? O que é durar? Ela não tem fim. Ela nunca acaba. Amém? Em qualquer momento da história, ela dura. Amém? Ela aguenta. O que Deus nos chama para ser perseverante? Porque o amor dele não vai ter fim. Deus nos chama para fidelidade e perseverança em cima de algo que também não tem fim. Eu jamais vou te deixar na mão. Tu tem que desenvolver a realidade de fé em algo que jamais vai falhar. Ou seja, isso se chama construir a tua vida sobre uma rocha que nunca vai falhar, meu irmão. Deus nunca vai falhar, nunca vai faltar, nunca vai deixar você na mão, nunca vai falhar, porque esse é o que Deus faz. Então, o que você faz? Eu construo a minha casa sobre essa rocha, que nunca falha, nunca falta, nunca me deixa na mão, nunca. A minha vida é construir a minha vida sobre essa rocha. Amém. Porque todas as outras instituições
vão falhar. Esses dias nós tivemos, amém, como que você pode dizer? Uma briga de titãs em plena mídia social e tudo mais. 2 grandes líderes que estavam juntinhos, agora não estão mais, amém. Amém. Quem é que botou a confiança nisso, se decepcionou, amém. Grandes titãs, trocando elogios há uma semana atrás. Recentemente, trocando as piores acusações e ofensas. Em público. Esse é o homem, criança, infantil. Amém. E nós estamos confiando em instituições totalmente frágeis. Amém. Fracas. Que se mantêm. E, meu irmão, esse é o conceito desses negócios das operações de pirâmide que as pessoas vendem. Qual é o conceito de pirâmide? Ou essas coisas fraudulentas? É que, para se sustentar, é preciso sempre manter ativo. Porque se alguém para, uma das células para, ou uma das camadas para, amém, desmorona tudo. Esse é o sistema. O sistema, ele é vivido assim, inflando, mentindo, inflando, amém, enrolando, enganando. Amém. E nós, por outro lado, temos a oportunidade de dizer assim, sabe uma coisa? Amém. O que tem eterno para investir aqui? O amor de Deus. Amém. Amém. O amor de Deus, eterno. Então, o que nós estamos falando? Quando Deus nos chama para edificar sobre a rocha, é montar a tua vida, as tuas escolhas, a tua agenda, tudo no amor de Deus. Eu e a minha casa vamos servir a Deus. E, meu irmão, não é uma coisa, não é um conceito. Eu tenho uma grande oportunidade, uma grande bênção da minha vida, é montar a minha vida em cima do amor de Deus. Amém. Que bênção, amém? Que dura para sempre, nunca vai falhar. Então, o que nunca vai terminar? O amor de Deus. Muito por contrário, se renova, é uma fonte renovável. A única coisa que nunca vai terminar, Deus, que é amor. Qual é a única coisa sábia de se fazer? Investir a tua vida nesse tempo que nós temos a cada dia para aprender como que é essa realidade. E aí nós temos alguns benefícios, tipo assim, se você fizer isso, quando a chuva bater e o vento soprar, a tua casa não cai. Qual é a única casa que não vai cair? Aquela que monta a sua vida para amar a Deus. E a Bíblia fala, e Jesus fala esse aspecto. Aqueles que permanecem na minha palavra, permanecem no meu amor. Então ele diz, aquele que ouve a minha palavra e pratica, ouve e pratica, está construindo a casa. O que ele está dizendo? Aquele que ouve do meu amor, aceita e vive em função disso, essa casa não cai. Amém? Não vai cair. Tá, mas se acontecer uma guerra nuclear, amém, todo mundo se voltar contra ti, todo mundo fizer falsa acusação, tudo que acontecer, a casa não cai, porque Deus vai vir ao teu encontro e vai resolver o teu problema. Como ele fez com o faraó. Não brinca com Deus. O nome dele não vai ser, amém, desprezado nem zombado. Amém? Então, para a gente ir finalizando, todas as instituições humanas e todas as coisas, tudo que existe, vai ruir. Todas as relações humanas, todas as instituições vão ruir. A única coisa que não vai ruir é aquilo que foi construído sobre a rocha. É aquilo que foi montado pela fé no amor desse grande Deus. É como se diz, uma casa de cartas. Precisa ser manipulado e estimulado. Não tem fim. Quem é que vai permanecer de pé? Aqueles
e construir algo mais sólido do que o que há de vir. Amém? A fé daqueles homens na fornalha era mais forte do que o calor da fornalha. Porque você pode aquecer. Eles dizem, aqueles homens você pode aquecer, não vai mudar nada, não vai fazer a gente piscar. A gente vai continuar crendo em Deus. Porque eles aprenderam pela experiência de vida, de que você pode confiar em Deus, botar todas as tuas fichas no Deus que nos ama. Você não vai conseguir sobreviver, vencer sem Deus. Você não vai conseguir. E o que significa? Sem crer no amor de Deus. E meu irmão, qual é a beleza disso? Crer no amor de Deus dá acesso ao poder de Deus. O poder de Deus se manifesta fruto do amor dele. Se você quer Deus fazer coisas inexplicáveis, humanamente falando, eles vão fluir de você crer no amor dele. Amém? Crê no amor de Deus e você vai ver o poder de Deus se manifestando. Amém? Então, alguns conselhos nessa manhã. Não deixa ninguém te desprezar, nem te distrair, nem te ofender e nem fazer com que você pare de construir essa tua vida sobre a rocha. Não deixa ninguém. A força do inimigo toda vai ser em cima. Para de confiar em Deus e segue a tua vida. Você está vendo? Amém. Você não diz que é filho de Deus? Desce da cruz que nós vamos crer. Ele amou até o fim. E ele diz assim, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Isso se chama amém. Até o fim. Jamais pare de edificar em cima dessa rocha. Jamais pare de crer, jamais pare de agir, jamais pare de tomar decisão por amor a Deus. Porque nós aprendemos a obedecer pelas coisas que nós sofremos como Jesus. É no momento da pressão que você diz, eu escolho Deus. Amém. É na hora do desafio, da dor, que você está disposto a sofrer como aqueles homens, para fazer o que é certo. Isso é que te torna forte e sólido. É isso que nos torna fortes para aguentar. Então, estamos despertados para a voz de Deus, estamos despertados para o amor de Deus. Você vive a tua vida sobre essa rocha, sobre esse é algo sólido. Deus te ama e não vai medir esforços para manifestar o amor e o poder dele na vida daqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Não existe conceito nessa terra. O que Deus está preparando para aqueles que o amam. Não existe conceito nessa terra. Se você está olhando coisas, se Deus me ama, Ele tem que me dar isso. Não existe conceito humano capaz de medir aos pés o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O amor nunca falha. Nunca falha. Você pode colocar todas as suas fichas. E parte desse salmo, quando nós terminamos o Salmo 136, quando você vai para o Salmo 138, você não precisa abrir, mas versículo 8 diz, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. O Senhor vai terminar o que Ele começou, se você não duvidar do amor dEle. A única coisa que segura Deus de completar o que Ele tem intentado para ti é você ter essa fraqueza de duvidar do amor dEle e não continuar crendo nele. O Senhor vai terminar e completar
Ele é o alfa e o ômega. Ele termina, ele ama até o fim. Meu irmão, ele vai até o fim com você. Mesmo se você não for fiel, ele é fiel. Ele diz, mesmo que você não seja fiel, ele continua sendo fiel. E o que impede você de experimentar da fidelidade de Deus é que você não está sendo fiel. E está duvidando. Ele continua sendo fiel. Cada vez que você se voltar para Deus, ele vai estar lá de braços abertos, dizendo assim, meu filho, eu estava esperando por esse momento. Eu tenho grandes coisas a fazer na tua vida. Aí meia hora depois, amém, alguém da nossa roda de convivência vai dizer, mas Deus me deixou na mão. Eu falei, o que aconteceu? Eu orei, criei isso aqui, agora o que aconteceu? Aí aquela semente, entra no teu coração. De novo. Todo o objetivo do inimigo é semear, amém, no teu coração, dúvida do amor do nosso Deus. Eu preciso, essa é algo que não dá para abrir mão. Você precisa confiar na mão de Deus. Ele nunca vai falhar. Então você pode estar no pior da situação, o teu sentimento, a tua visão natural, os teus sentidos estão dizendo tudo ao contrário. E você diz, Deus jamais falhará. E você está sendo a oportunidade de, naquele momento, dizer assim, Deus, amém, da minha boca só vai sair louvor. Jamais. Amém. Esse é o teste para saber o que está no nosso coração. E a igreja militante, que é a igreja que nós fazemos parte, é aqueles chamados por Deus para combater o bom combate da sua fé no meio das tribulações e tentações. Amém. E vencer. No mundo nós vamos ter desafios. Mas você pode confiar em Deus, que você sempre vai vencer. Então, por que a importância? Eu vou citar rapidamente algumas coisas. A importância de você não só conhecer o amor de Deus, mas investir no amor de Deus para estar sólido. Porque Efésios 6 diz, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, porque você vai ter que lidar com principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, e depois de vencer tudo, permanecer inabalável. O que vai te deixar forte e vencedor no meio do caos que você vai ver? Principados e potestades nós estamos falando, meus irmãos. Nós não estamos falando de brincadeira, nós estamos falando de coisa séria que está diante de nós. Nós vivemos num mundo dominado pelas trevas, e sabe o que é pior? O engano é tão grande que nós não achamos, não é tão ruim assim. Nós vivemos num mundo dominado pelas trevas, as pessoas estão enganadas e sendo enganadas, e a única maneira de enxergar isso e vencer nisso é estar muito sólido e confirmado no amor de Deus, forte no Senhor e fortalecidos nele. Amém. É a única maneira. Pastor, até hoje eu consegui viver com essa minha vida, meia boca, medíocre, estou conseguindo. Você não faz ideia o que você está dizendo e o que tem. Você não faz ideia. Você tem que simplesmente dizer assim, graças a Deus pelas misericórdias de Deus que me sustentou até aqui. Amém. São a causa de não sermos consumidos. Não é porque nós administramos bem, é porque Deus é muito bom e amoroso. Amém. Nós temos inimigos para lidar, tentações sérias para lidar, inimigos, amém, principados, potestades. Nós precisamos estar preparados para o que está diante de nós. Amém. Uma fé baseada em caixinha de promessas, eventualmente na igreja, não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Nós precisamos treinar nossos filhos a amar a Deus desde cedo e dizer assim, meu filho, Deus te abençoe. Deus, amém. O Deus do universo é por ti. Eu te abençoe em nome de Jesus. Vai, amém. E faz o que tem que ser feito. E você confia no amor de Deus no coração dele e no amor de Deus
que te ama para cuidar dele também. Porque senão você vive estressado o resto da vida. Amém. No amor não existe medo. Aquele que é aperfeiçoado no amor não teme. A segunda coisa importante, porque você tem que investir nessa realidade e conhecer o amor de Deus e meditar dia e noite, amém, e permanecer, é porque para você lidar com as tempestades que vão vir. Amém. Eles vão vir. Com as crises que vão vir. Com o Golias que vai levantar. Amém. Com a tempestade, o vento impetuoso que vai bater e dizer, amém, você construiu, bem construído, não te preocupa. Amém. Existem muitas fatalidades no reino de Deus hoje em dia, meu irmão. As pessoas não estão percebendo o tamanho do desafio, porque Deus diz, a única maneira de você viver nesse mundo e prosperar e ser mais que vencedor é conhecer o amor de Deus, que está em Cristo Jesus. A única maneira de vencer. A outra importância na nossa vida de estarmos arraigados e alicerçados é o termo que Efésios 3 usa agora. Então, o primeiro texto que eu citei para vocês é Efésios 6, da armadura de Deus. Você precisa estar tomado e fortalecido nessa realidade inquestionável. Deus me ama e eu não tenho nada a temer. Amém. E a minha fé em Deus vai me dar a capacidade de lidar com o Golias e com o que é que tiver que lidar. Amém? A segunda está em Mateus 7, que é, Jesus deixa claro, fundamenta bem a tua vida no amor de Deus. Na prática da tua fé. Porque quando bater o vento e soprar, e vai soprar, e vai ser com ímpeto, essa casa foi bem construída. A opção é, tudo que não for o amor de Deus e a confiança plena em Deus, é areia, terra movediça, vai fluir. Não precisa, amém. As pessoas às vezes ficam surpresas com certas coisas que acontecem. Mas você não precisa. Amém. Se constrói em Deus, amém. Amém. A pressão é grande. Mas a casa não vai cair, nada faltará. Efésios 3 fala da oração que Paulo faz, assim, eu oro, me ponho de joelhos, para que vocês sejam arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, de novo, está investindo nesse coração, arraigados e alicerçados em Cristo, conhecer o amor de Cristo, porque agora tem outro aspecto, que você vai sendo tomado do amor de Deus, e aí, amém, ser tomado da plenitude de Deus e tocar nessa realidade, onde a tua oração, ela vai além, amém. Ela vai para a eternidade, em outros níveis, onde ele diz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, tem várias razões da importância que é você estar arraigado e alicerçado e investir na tua. E uma das coisas, por quê? Amém? Porque é a única coisa que dura, amém? É a única coisa que não é material, frágil. Qualquer construção que você fizer, ela é fracassável, ela é frágil, ela não aguenta. Então, o que ele está dizendo? Olha para frente, meu irmão. Se você quiser que a vida não te dê surpresas e que a pressão aconteça, faça você continuar firme e fiel, escolhe os materiais corretos para construir a tua casa. Amém. Estabelece a tua casa, as tuas escolhas sobre a rocha. Todos os dias escolhe, eu vou fazer isso, porque isso agrada a Deus, por amor a Deus eu vou fazer isso. Você está construindo algo sólido. Amém. Por quê? Porque ele dura. Amém? Se você usar material correto, sólido, ele é durável, ele não se dissolve, ele não é frágil. Amém? Então, o que nós sabemos da história dos 3 porquinhos? Um pegou uma palha, feno, amém, fez uma cabaninha. E, meu irmão, casas frágeis, elas são mais rápidas de construir, não precisa muito tempo. Então, essa ideia de dizer, eu quero as coisas rápidas, quero ver o resultado rápido, você está investindo em material perecível. A rapidez com que você edifica é a rapidez com que você destrói.
Porque a ênfase é o quê? Não é a construção, é ir brincar. Depois você vem um que tem um pouco mais de senso e resolve construir uma casa de madeira. Ele usa material. E meu irmão, lembra, é o tempo de fazer e o material que você usa. O material um pouquinho mais resistente. E a diferença do outro porquinho é que está todo mundo brincando. E ele está lá, vem brincar. Amém. E é isso que você tem. Tem um monte de gente dizendo, se para com isso. Amém. Nunca aconteceu isso, nunca vai acontecer, da onde tu tem. Noé, para com isso, Noé. Então, o que ele está usando? Ele está disposto a esperar mais pelo seu retorno de investimento. Ele está investindo para a eternidade. Ele não é apressadinho, ele não está preocupado com a aparência, ele está preocupado com a fundação, com a estrutura. Então, ele demora mais tempo e ele usa material mais sólido. O que Deus está pedindo de nós? O único material é a tua fé no amor de Deus eterno. É com isso, é a palavra de Deus, que pela prática você vai construindo algo que dura, porque você está firmando sobre as misericórdias do Senhor, que não tem fim. Amém? Que dura para sempre. Então, o conceito que eu queria trazer para os irmãos nessa manhã é esse amar até o fim, é essa durabilidade, essa resistência da nossa fé, que nós estamos perdendo, nós somos muito rápidos, porque nós estamos interessados nas aparências que estão enganando e estão nos atraindo, e você está esquecendo de construir algo. E todas essas experiências, quando soprar o vento, porque o vento não está soprando agora. Então, o que é viver por aparência? Ah, mas não tem nenhum vento. Mas você não sabe o que está nos bastidores. É o imediato. Quando que vai aparecer um Golias, um ataque desse nível, que eu preciso estar tão preparado? Esse é o conceito da preparação. Ele se prepara para o pior cenário. E você não precisa descobrir qual que é o pior cenário. A melhor maneira de se preparar é crescer no amor de Deus. Você vai estar pronto para qualquer cenário. Amém? E o grande aprendizado é as que estavam apercebidas com óleo extra, que é o grande cenário que você tem. Qual é a razão por que você tem que investir? Para você ter o óleo quando Jesus aparecer, que é o grande momento da nossa vida. Amém? Então, o meu tema nessa manhã é: constrói para durar, meu irmão. Amém? Não interessa quanto tempo você vai fazer, quanto trabalho vai fazer, constrói para durar. Faz uma coisa que funciona hoje e quando você tiver 80 anos vai continuar funcionando. Não seja uma pessoa que faz coisas momentâneas. Amém? Monta a tua agenda em cima. E uma das coisas que é básico para mim, amém? Eu vou tomar a ceia hoje, eu vou tomar a ceia amanhã e para o resto da vida eu vou tomar ceia. Amém? Eu vou estar na igreja tomando ceia. É uma coisa eterna, eu monto a minha agenda em função disso. Amém? Para o resto da vida você tem que ter esse livro, amar esse livro e ler esse livro. Amém? Então você treina agora, porque o que é que vai te sustentar? Ali na frente. É o amor que você tem por esse livro, é o amor que você tem pela pregação do Evangelho, é o amor que você tem pela igreja, pelo reino de Deus. Então você monta a sua vida nessa realidade. Constrói para durar até o fim. Usa material que dura até o fim. E o único material, as misericórdias do Senhor, não tem fim. O amor nunca falha. Deus nunca falha. A nossa fé em Deus vai nos dar essa capacidade. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Você move por amor a Deus. Amém? Então,
para esse tipo de vida que nós estamos crendo. O amor de Deus é essencial e é só com o coração que se constrói esse tipo de vida. Então nós voltamos para concluir o nosso tempo, que tem sido o nosso tempo. Você não pode desprezar esse assunto do amor de Deus na tua vida, você tem que dominar, crescer e se aperfeiçoar nessa realidade. E para isso você tem que dar o teu coração. Não é uma coisa mental, é algo de coração. Deus está olhando o coração, irmão. O mundo é montado em aparências. Você vai se distrair e você vai ter estratégias erradas se você olhar pelas aparências. Versículo Lucas 17, é como eu disse, eu estou encerrando. Se você quiser ler, você pode ler. Lucas 17, versículo 20 e 21, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Quem for aperfeiçoado nas aparências e nos sentidos naturais não vai perceber o reino de Deus se chegar. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, está no coração. E a gente vai abrir esse último texto, 1 João 2. Uma das minhas funções, das minhas missões de Deus, é criar um repertório ainda, amém, para quem quiser beber dessa água. Ele vai poder beber. Não, ninguém me avisou, ninguém falou. Está disponível. Amém. Primeira João 2, 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ameis o mundo. Nem as coisas que... Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, é frágil, é um vento, aquelas florzinhas de campo. Lembra aquelas bonitinhas que você assopra? Nem sei como é que é o nome daquelas plantinhas. Que a alegria é fazer um soprinho. É o lobo mau. Isso é o mundo. Passa. O mundo passa. Ele desaparece. Ele some. Bem como sua concupiscência. Tudo o que estimula ao teu desejo pelo mundo, também vai embora. E as pessoas vão olhar e vão abraçar o vento. E aí João fala assim: porém aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ou seja, investir em ouvir a voz do noivo, o amor de Deus revelado a nós, e crescer no amor de Deus, você está investindo em algo que nunca vai ter fim. Você está preparando a tua vida para a eternidade. Quando você, amém, cresce e desenvolve uma vida no amor de Deus.